lá, ó. São Paulo e Internacional se enfrentam às 20 horas, né? Às 8 horas aí da noite, no horário de Brasília, jogo aí da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última semana de temporada, né? A gente joga hoje, depois final de semana, a última rodada, e acaba aí o 2025 do São Paulo, tá bom? Transmissão do jogo aí do Premier Pay-Per-View, né? Para todo o Brasil, como a gente já tá aí acostumado, tá bom? A gente tem vários desfalques como todo jogo, né? Já é de lei, sem nenhuma novidade. A gente não tem para esse jogo aí o Oscar, o Lucas, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva, tá? São jogadores aí que estão machucados e já estão fora já há muito tempo e continuam de fora, né? Só vão voltar aí todos eles basicamente em 2026, tá? Porque só falta um jogo para acabar o ano, né? 2, né? Inter e Vitória, tá? E temos aí 4 jogadores pendurados, podemos colocar só 2, né? Porque desses 4 pendurados, 2 estão disponíveis e os outros 2 não estão, né? Que são o Cedric, Bobadilha, Rodriguinho e Dineno, né? Então, Rodriguinho e Dineno nem vão jogar, né? Então, pode tirar os 2 aí. Então, Cedric e Bobadilha, se tomarem cartão, fica de fora do jogo contra o Vitória, né? Que é o jogo aí lá no Barradão, no próximo domingo, tá bom? Aí falamos aí de desfalques, vamos falar agora de reforços, né? Reforços aí que voltam de suspensão e reforços também que deixaram o DM, né? Aí que também estão disponíveis para o jogo de hoje. Vamos lá, ó. O técnico Hernan Crespo contará com o retorno do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que desfalcaram a equipe por suspensão na última rodada, tá? Então Sabino e Rafael voltam aí de suspensão, tá? E tem também os reforços que estão aí recuperados. São eles: Luciano, Ferreirinha e Arboleda. Os 3 estão à disposição após se recuperarem de suas lesões, tá? Então esses 5 aí estão de volta para reforçar o time. Rafael, Sabino, Luciano, Ferreirinha e Arboleda. 5 jogadores retornam ainda que não estavam naquela bizarrice que aconteceu na semana passada lá no Maracanã, tá bom? Aí vamos lá, segundo o Globoesporte.com, São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, aqueles 3 zagueiros, né, padrão que a gente conhece com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, Ferreirinha na ala esquerda e Mike na ala direita. Meio de campo com Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio, e na frente Luciano e Tapia, tá? Esse aí deve ser o provável São Paulo, segundo o GE, né? Aí o que acontece? A zaga, eu acho que é isso aqui, né? O Arboleda aí, ele já tá... O Arboleda ficou mais tempo fora do que o Ferreira e o Luciano que voltam hoje também. Então é natural, né? O Ferreira e o Luciano começaram e o Arboleda ficar no banco, né? Porque o Arboleda ficou mais tempo fora. Então é natural ele voltar hoje e começar no banco de reservas, né? O Ferreira ficou o quê? Acho que só o jogo contra o Fluminense fora, né? Só um jogo que ele ficou fora, então já vai começar como titular. E o Luciano. Ferreirinha na ala. Que é aquela coisa, né? Porque os jogos que ele jogou como ala, ele jogou bem, né? Ferreirinha de ala jogou bem, então ele deve ser mantido aí na posição de ala. E na frente, Luciano e Gonzalo Tapia. Deve ser o time do São Paulo aí, né? A minha única dúvida aqui mesmo é se o Crespo vai dar oportunidade pro Mike ou se vai botar o Cedric ali, né? Cedric ou Mike, não sei. Tenho essa dúvida aí. De resto é isso, cara. A zaga é isso, o goleiro é isso, o ataque é isso, né? O meu campo, Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio tem que cuidar. A minha única dúvida mesmo que eu tenho é se ele vai pôr o Mike, né? Se vai ser o Mike ou se ele vai dar oportunidade aí pro Cedric, né? Eu acho ainda, se fosse para dar um chute, um palpite, que ele vai pro Cedric. Mas imaginou que essa deve ser aí, né, a única mudança que a gente pode ter. De resto, eu acho que este time mesmo não tem o que fazer, né? Acho que o resto aí, né, com tanto jogador machucado, não tem tanta opção para poder aí mudar, mexer mais no time. Acho que a única dúvida mesmo aí é essa ala direita, tá bom? Aí é aquele negócio, um dos árbitros, tá, que mais prejudicou o São Paulo nos últimos anos, Bruno Arleu de Araújo, né? Já prejudicou São Paulo lá em Itaquera, que era pra gente ter quebrado o tabu lá muito antes, não quebramos porque esse rapaz aqui já prejudicou o São Paulo, já prejudicou o São Paulo em diversos jogos. Então, é aquela coisa que a gente fala sobre detalhes que tem que ser preocupados, que a diretoria não se preocupa, que é com questão de escala de arbitragem, né?
tabela aí, né, de Campeonato Brasileiro, de Paulista, coisas que a diretoria não se preocupa. Então é isso. Se no vídeo de amanhã a gente estiver aqui falando sobre erro de arbitragem contra o São Paulo, vai ser algo completamente normal e esperado, porque é um árbitro que tem um histórico já de prejudicar o São Paulo, e a diretoria do São Paulo não pressiona, não reclama para a CBF trocar a escala, não faz nada. Então é aquele negócio. Já tem um padrão que é desse árbitro prejudicar a gente. Ninguém reclama, ninguém fala, ele vai apitar outro jogo do São Paulo, a tendência é acontecer o quê? Né? Então, a gente vem aqui e fala antes de acontecer as coisas, né? Depois a gente chorar pelo leite derramado, né? Vir o Casares chorar, fazer post no Instagram, que é o que ele sabe fazer, né? E não adianta. Tá? Então tá aí, Bruno Arleu de Araújo apita o jogo. Histórico aí tem de monte, só ir buscar e pesquisar aí, tá? Só pesquisar aí. E o Caio Max Augusto Vieira também, que é horroroso, vai estar no VAR do jogo de hoje. De olho, arbitragem aí, que rapaz, olha, essa arbitragem de hoje aqui, irmão, muito de olho nesses caras. Muito de olho nesses caras aí, né? O Inter brigando para não cair, na zona de rebaixamento, muito de olho aí nessa arbitragem. Preocupação total aí, tá bom? Sobre o jogo, é isso, meu parceiro. O time tá mais reforçado em relação ao último jogo, né, cara? O Sabino volta, o Rafael, o Ferreirinha, o Luciano, né? Vai estar um time melhor do que estava aquele contra o Fluminense no Maracanã. E é isso, tem que vencer para buscar esse 8º lugar, né? Que já é uma vergonha buscar esse 8º lugar, né? Meio de tabela, mas tem que buscar essa posição. Só depende da gente, outros times já perderam nessa rodada. E hoje a gente tem que vencer, primeiro porque tem esse objetivo que eu falei da 8ª colocação. E o outro ponto que tem que dar uma resposta o time depois do que aconteceu semana passada. O time, o técnico tem que dar uma resposta. E o jogo é hoje. Tem que vencer contra o adversário que está afundado na zona e está desesperado. Os caras estão dentro do Z4. Então, aquele tipo de jogo que tem que saber jogar, tem que saber levar, né? A pressão maior, né, tá pro lado deles porque eles estão brigando para não cair. Né? Então, tipo assim, qualquer coisinha ali, os caras se desesperam, os caras perdem a cabeça ali, pode ser expulso, começa a se desorganizar. Então, é um tipo de jogo que tem que saber levar. Né? A gente não pode vacilar e dar o que eles querem. Tomar um gol, por exemplo, no início do jogo, não pode, tem que tomar cuidado com isso. Né? Tomar cuidado para não ter nenhum jogador expulso. Dar um pênalti bobo para o adversário. É um tipo de jogo que tem que saber levar, tem que saber conduzir. Né, cara? Quem, irmão? Os caras que estão a detalhes aí de ser rebaixado, né? Então, tem que tomar cuidado com esse jogo. E ser inteligente, como eu falei, tomar cuidado no começo do jogo, não sofrer, não marcar pênalti bobo, né? Como o São Paulo já teve vários pênaltis contra o São Paulo nos últimos jogos aí, um atrás do outro, e pênaltis ridículos, bobos, então tem que tomar cuidado com isso, tá? É um jogo que tem que saber jogar, cara, tem que ser inteligente nesse tipo de jogo. Os caras estão na zona, irmão, qualquer coisinha os caras perdem a cabeça, como eu falei, se desesperam, então tem que saber conduzir esse tipo de jogo aí, né? Tem que saber conduzir esse tipo de jogo, tá?